compartilhar a tela. Aqui. Toda sua. Tá. Então, boa tarde, meu nome é Marceli, eu faço grupo com a Fábila, na disciplina de Pesquisa Avançada em Saúde e Enfermagem 1, ministrada pela professora doutora Maria Helena, e a gente vai fazer a apresentação do artigo que a gente realizou a leitura. Então, o título do artigo é um estudo de métodos mistos, paralelos convergentes, transculturais, sobre o que torna um sintoma relacionado ao câncer ou problema de saúde funcional clinicamente importante. Então, a apresentação do artigo. Do que esse artigo se trata? É um estudo que faz parte de um macroprojeto transcultural, que ele é conduzido pelo instrumento EORC, Quality of Life Group, que se concentra no desenvolvimento de limiares de importância clínica para o instrumento. Então, ele visa investigar o que torna um sintoma ou um comprometimento funcional clinicamente importante, ou que o mesmo seja relevante para discutir com um profissional da saúde. Então, a população-alvo incluiu pacientes oncológicos em qualquer etapa da doença e profissionais que assistem a esses pacientes em tratamento de câncer. Um estudo misto, né, que a gente tem, estava responsável por estudos mistos, a gente fez a aplicação de alguns guidelines. Iniciamos pelo COREC, então, o COREC, apesar de estar descrito no título, ele não foi encontrado no artigo a análise da parte quantitativa. Então, não se trata de um estudo utilizando métodos mistos. O COREC ele é dividido em 3 domínios. O domínio 1, ele se refere à equipe de pesquisa e reflexividade. O domínio 2 ao conceito do estudo. E o domínio 3, a análise e resultados. Então, relacionado ao domínio 1, que é a equipe de pesquisa e reflexividade, temos 8 itens. Dentro do primeiro item, que é o entrevistador e o facilitador, tem uma pergunta que nos questiona: qual o autor ou autores conduziu a entrevista ou o grupo focal? Então, na descrição do artigo não ficou claro se todos os autores realizaram essas entrevistas. A única regra apresentada era o que os entrevistadores não poderiam ter participado do tratamento desses pacientes. No item 2, sobre as credenciais, os entrevistadores, eles eram psicólogos, enfermeiros, pesquisadores ou pesquisadoras de cuidados que atuavam nos centros participantes. Em relação ao item 3, da ocupação dos pesquisadores, na época do estudo, os pesquisadores eram das áreas de psiquiatria, psicoterapia, medicina paliativa, gastroenterologia e hepatologia. Gerontologia também, que atuavam em diferentes hospitais, e enfermeiros assistenciais. Relacionado ao gênero, os pesquisadores eram de ambos os sexos, então não se seguiu um padrão só de sexo masculino e só de sexo feminino. O item 5 é relacionado às experiências e ao treinamento. Então, o estudo, ele apresentou apenas que tinha como critério profissionais que tinham experiência em entrevistar, pesquisadores que tinham experiências em entrevistar pacientes para estudos de qualidade de vida. Ainda o em relacionamentos com os participantes. O item 6 fala sobre os relacionamentos estabelecidos. Então, tem uma pergunta que é sobre o relacionamento antes do início do estudo, então não fica claro no artigo ou se teve um relacionamento antes. Fica subentendido que a primeira fala dos entrevistadores com os entrevistados se inicia no momento que foi realizada a coleta de dados, onde o entrevistador ele vai explicar o objetivo do estudo. Em relação ao conhecimento do participante sobre o entrevistador, a pergunta que foi realizada
pelo guideline, se os participantes sabiam sobre o pesquisador, como é descrito, fica muito claro que os entrevistadores não poderiam ter participado do tratamento e acompanhamento do doente, então sugere-se que o participante não sabia muito a respeito do entrevistador, não tinha conhecimento. E sobre as características do entrevistador, os pesquisadores, eles demonstraram no transcorrer do estudo interesse em levantar novas variáveis que tornam um sintoma ou um problema de saúde funcional de ser inserido em instrumentos de avaliação de qualidade de vida em pacientes oncológicos. Então, justamente por defenderem que somente o que está lançado na literatura não foi o suficiente, também não traduz todas as necessidades do doente. Relacionada à estrutura teórica, a orientação metodológica e teoria, foi um estudo de métodos mistos, paralelos, convergentes, transculturais. Ainda na amostragem, na seleção dos participantes, se teve o recrutamento de pacientes consecutivamente, com exceção de um centro, onde o recrutamento foi paralelo para os outros estudos clínicos, onde não foi permitido a inclusão consecutiva. Nos métodos, a amostra, nesse estudo, teve um objeto de pesquisa, um método quantitativo e um método qualitativo. A abordagem do método não é descrito no artigo, no estudo, então o tamanho da amostra constituiu 150 participantes, 83 pacientes e 67 profissionais da saúde. Os participantes, eles eram da Espanha, 35 da Espanha, 30 da Polônia, 30 do Reino Unido, 27 da Áustria, 17 da Holanda e 11 da Itália. Da não participação, então, quantas pessoas se recusaram a participar ou desistiram, ou por quais motivos, não houve desistência ou recusa da descrita no estudo. Referente ao cenário da coleta de dados, os dados aonde eles foram coletados, onde foram coletados, então não foi descrito, no artigo não consta aonde foi realizadas as coletas, então apenas foi realizado em um centro de estudos. Na presença de não participantes, se havia mais alguém presente, além dos participantes e dos pesquisadores, não foi descrito também. Em relação à descrição da amostra, quais que são as características mais importantes dessa amostra? Por exemplo, nos dados sociodemográficos, da data de coleta, as características dos pacientes foi idade, sexo, o estado civil, educação, a situação de emprego, o diagnóstico, em qual estágio do câncer, o tempo desde o diagnóstico e status do tratamento atual. Relacionado à característica profissional, foi coletada a idade, experiência profissional, sexo e a profissão. Então, para obter uma amostra heterogênea dos pacientes, eles foram incluídos pacientes com câncer, com qualquer diagnóstico, estágio ou tratamento, com idade superior a 18 anos. E no que tange os profissionais de saúde, foram incluídos todos aqueles que tinham mais de 1 ano de experiência profissional e que trabalhassem principalmente na área da oncologia. Na área da oncologia eram oncologistas, cirurgiões, psico-oncologistas e enfermeiros. Posso continuar aqui, então? Sim, continuar.
Em relação ainda à coleta de dados, se foi utilizado algum guia, né, de pesquisa que forneceram perguntas, instruções, né, e se foi feito um teste piloto para esse instrumento, né, que ia guiar a coleta de dados. Então, foi utilizado o mesmo instrumento, o roteiro para pacientes e profissionais, não foi modificada a didática. Utilizaram, então, de forma parcial o European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30, o 30, né, que é o EORTC, 30, eles foram excluídos alguns domínios do questionário na íntegra, né? Ele é bem maior, foi adaptado para esse tipo de pesquisa, somente algumas variáveis do questionário, né? Foram excluídos quais domínios? O funcionamento físico, funcionamento de papéis, funcionamento social, funcionamento emocional, funcionamento cognitivo, fadiga, dor, náusea, vômitos, dispneia, perda de apetite, distúrbios do sono, obstipação, diarreia e dificuldades financeiras, né? Então, na segunda etapa aí da coleta de dados, os entrevistadores eles solicitaram aos entrevistados que classificassem um conjunto de 6 aspectos pré-definidos de importância clínica em uma escala de Likert de 4 pontos, que pontua não importante, pouco importante, bastante importante e muito importante, em cima do que os entrevistados levantaram desse primeiro momento, do primeiro momento de coleta com a aplicação do EORTC. Uma equipe, então, multidisciplinar de pesquisadores, psico-oncologistas, oncologistas e bioestatísticos, eles geraram um conjunto de aspectos de importância clínica, né? E esse conjunto ele foi apresentado, discutido e validado e adaptado em uma das reuniões bianuais do EORTC, Quality of Life Group, em 2015, na Cracóvia, na Polônia, né? Então, eles validaram mais um roteiro, né? Esse roteiro de Likert ou de Likert, né? Não sei o certo nomenclaturar, para favorecer e validar, fomentar, né, ainda mais, fortalecer ainda mais a melhoria desse instrumento base que é o EORTC QLQ-C30, não é? Em relação à repetição de entrevistas, né, não está claro no estudo, porém, seguindo aí um raciocínio da coleta de dados apresentado pelos próprios autores, né, parece que os entrevistadores tiveram 2 momentos de coleta com os entrevistados, né, uma para aplicar o EORTC QLQ-30 e outra para aplicar o Likert de 4 pontos, tá? Que também foi gerado, para construir esse Likert de 4 pontos, foram geradas perguntas abertas que foram derivadas desse primeiro encontro, certo? Em relação, a gente vai mostrar na próxima lâmina o questionário na íntegra, né? Em relação à gravação audiovisual, né? As entrevistas elas foram conduzidas na primeira língua dos pacientes e depois foram utilizados, né, guias para que essas entrevistas fossem realizadas com qualidade, foram utilizados guias de entrevista em inglês e após, né, elas foram traduzidas para o inglês por um entrevistador ou um coautor que tivesse domínio da língua, certo? Não era viável gravar em áudio ou vídeo, porque, não é, nos locais de estudo, porque não foi esclarecido, né, esse porquê, não nos diz por que não foi claro, não foi possível gravar, né, os autores não descrevem. Em relação às notas de campo, né, as notas, os entrevistadores deixam bem claro que foram feitas extensas notas, né, e poderiam ser usadas, inclusive, em outras análises, posteriormente em outros estudos, de tanto material que surgiu dessas coletas. Em relação à duração, não é, das entrevistas ou grupo focal, também não fica descrito. Em relação à saturação dos dados, né, o estudo ele não se baseou em saturação temática para determinar o tamanho da amostra, né? Aqui nós apresentamos para vocês, né, o EORTC QLQ-30, é um instrumento que foi construído, né, para que seja utilizado em estudos que estejam interessados em realizar pesquisas voltadas para a qualidade de vida em pacientes crônicos, mais especificamente em pacientes oncológicos, tá? Então, daqui saem scores que indicam se o doente ele tem ou não tem já uma impossibilidade de desenvolver suas atividades diárias, né, de forma simples ou global. Seguindo com a aplicação do COREC, né, em relação aos critérios consolidados para relatar a pesquisa qualitativa, mas nós vamos estar falando ainda do domínio 2 em relação à devolução de transcrições, né? Não foi encontrado tal informação, né, no estudo, se eles devolveram, se fizeram feedback com os participantes ou fizeram um grupo focal. Em relação ao domínio 3, análise e resultados, né? Em relação à análise dos dados, há uma pergunta, né? Quantos
foram os codificadores de dados. Isso eles esclarecem bem, tá? Então, os dados da entrevista qualitativa, eles foram categorizados independentemente por 2 avaliadores. As iniciais são, inclusive, apresentadas no artigo, e são 2 dos autores do artigo, que um é o autor, o investigador principal, e outro o doutorando, que não estavam envolvidos na condução das entrevistas com esses pacientes, né? Ambos são psicólogos, estão envolvidos na pesquisa de resultados de saúde em pacientes com câncer, né? E como eu disse, JMG é o principal investigador do projeto e FLCL, um doutorando na área de investigação de qualidade de vida e doenças oncológicas. Em relação à descrição da árvore de codificação, não é? A análise ela foi baseada na abordagem de Grounded Theory, utilizando a codificação indutiva com auxílio do software Nivo 11 Pro. Foi extraído então um conteúdo relacionado a fatores que tornam o sintoma um problema clinicamente importante daqueles 2 instrumentos primários que foram aplicados. Segundo o critério, foi trabalhado o material para identificar os temas e construir o sistema de categorias de forma gradual, e isso incluiu, né, modificação e colapso de categorias e ciclos de feedback entre os 2 avaliadores para harmonizar o sistema de categorias. Então, a gente percebe que houve muita discussão para formar as categorias, né? Então, o sistema de categoria final foi aplicado a todos os dados da entrevista, a codificação foi harmonizada entre os 2 avaliadores. Para cada uma das categorias, o número de pacientes e o número de comentários são relatados como frequências. E, além disso, foi fornecido exemplo de comentários de pacientes e profissionais de saúde para categorias frequentemente mencionadas. Comentários não relacionados à importância clínica foram excluídos da análise e apresentada apenas uma categoria na análise de dados, que a gente encontrou, tá? Em relação à derivação de temas, né, foram identificados antecipadamente logo no início do estudo. Em relação ao software utilizado, é apresentado em Nivo 11 Pro. Em relação à verificação, né, se foi fornecido feedback dos resultados, não está descrito aos participantes. Em relação à construção do relatório final, né, as citações elas são apresentadas, porém os participantes não estão nomenclaturados nem por codinome, e apresentaram apenas uma fala para apresentar um dado estatístico determinando o resultado, né, daquele dado. Em relação a dados e resultados consistentes, né, se houve consistência entre os dados apresentados e os resultados. Então, os dados são apresentados em um misto de porcentagem e descrição demográfica, como a gente apresentou numa tabela anterior retirada do próprio manuscrito, né? Porém, não discute amplamente na discussão, tá? Também não discute os dados com outros autores da área. Não foi possível, então, encontrar discussão paralela com os dados quantitativos, visto que não foi apresentada a análise para esse método. Eles nem apresentam, a única coisa que eles apresentam é uma média, não é? E não discutem ela, não trabalham com ela também. Em relação à clareza dos principais temas, né, em relação à apresentação desses resultados, eles foram apresentados, inclusive os autores fazem uma crítica no item de limitação, onde afirmam que os domínios, né, retirados do questionário, por não estarem incluídos no objetivo do estudo, apareceram nas respostas dos participantes, e tais dados não foram analisados e sugerem pesquisas futuras porque não estavam incluídos dentro do método, não é? Dentro do problema de pesquisa. Então, em relação à clareza de temas secundários, né, não há clareza por se tratar da primeira etapa de um estudo em andamento. Então, essa é a primeira etapa de um macro projeto, onde, pelo que nós entendemos a descrição dos próprios autores, nesse artigo eles iriam apresentar apenas os dados qualitativos. O restante da pesquisa qualitativa viria no próximo manuscrito, tá? Então, aqui os dados, a gente apresenta os dados, né, categorizados no instrumento 1, que é apresentado no estudo, essa primeira tabela, né? E a leitura dos dados do instrumento 2, né, onde eles referenciam ali em cima as perguntas, né, que foram realizadas, né, o resultado das entrevistas qualitativas do paciente sobre a importância clínica adaptada do EORTC e também das perguntas abertas, e o segundo instrumento relacionado ao LITER 4, que fala sobre a mensuração também, né, de algumas informações relacionadas ao problema de pesquisa, onde vai gerar o não importante, de alguma forma importante, bastante importante e o muito importante. E aí, como nós não encontramos nenhum dado quantitativo, a gente não conseguiu aplicar nenhuma ferramenta, né, quantitativa, mas optamos por tentar aplicar a ferramenta de avaliação de métodos mistos, né, a versão de 2011, em relação ao que foi encontrado no estudo, né, o MAT. E ele também está separado, né, em setores, em parâmetros de avaliação, certo?
Então, em relação às perguntas do filtro, ok? Há perguntas de pesquisa, objetivos claros, do tipo qualitativo e quantitativo, e uma pergunta, objetivo claro de métodos mistos? Não, nós não encontramos apenas um objetivo geral. Os dados recolhidos respondem a perguntas de pesquisa, objetivos, considere se o período de acompanhamento foi tempo suficiente para os resultados ocorrer, né? Ou tipos para estudos longitudinais ou componentes do estudo. Então, a gente achou que está indeterminado porque eles apresentam apenas a primeira parte de um macro projeto, né? De um grande estudo. Em relação à avaliação adicional, pode não ser viável ou apropriado quando a resposta for não, indeterminada, uma das perguntas do filtro ou as duas. Isso já fragiliza bastante o estudo, né? Em relação à parte da avaliação qualitativa, né, são relevantes as fontes de dados qualitativos, arquivos, documentos, informantes, observações, para responder a pergunta? Sim, para aquela parte qualitativa, sim, estava respondendo. É relevante o processo de analisar os dados quantitativos para responder a pergunta de pesquisa? Não, a gente colocou como indeterminado. Então, não apresentam dados quantitativos, apenas a média em duas tabelas, e essas também não são analisadas e não são cruzadas, né? Relacionadas, não fazem comparativos com outros dados. É dada a consideração apropriada a relação entre os resultados e o contexto, né, o ambiente, o contexto em que os dados foram recolhidos, também consideramos indeterminado, então eu instituo estudo como transcultural, porém não compara os resultados de diferentes países. Eles apresentaram vários dados, mas não cruzam os sintomas, se são mais relevantes em tal país ou em outro país aparece maior determinada sintoma mais aparente, então eles não cruzam esses dados mesmo no momento qualitativo. Em relação aos dados qualitativos, a gente não conseguiu avaliar porque eles realmente não apareceram no estudo. Em relação ao quantitativo não aleatório, também não conseguimos aplicar essa parte da ferramenta por estar indeterminado, ou seja, a gente não consegue encontrar. Tá? Em relação ao quantitativo não aleatório, em relação ao quantitativo descritivo, não é? Se é relevante a estratégia de amostragem para responder a pergunta de pesquisa quantitativa, o aspecto quantitativo da pergunta de métodos mistos, a gente colocou sem utilizar recrutamento consecutivo. É representativa a amostra da população em estudo? Sim, acima do esperado para o tipo de estudo em questão. São apropriadas as medições, origem evidente, validade conhecida, instrumento padrão? Sim, porque é um instrumento internacionalmente utilizado e validado já por muitas instituições. Há uma taxa de resposta aceitável, 60% ou mais? Sim, eles não tiveram, além do instrumento ser altamente validado, ele também foi facilmente aplicado dentro da amostra. Em relação aos métodos mistos, né, se o design da pesquisa de métodos mistos é apropriado para responder as perguntas de pesquisa, né, como a gente colocou como indeterminado, porque só foi possível avaliar a parte qualitativa do estudo. Se é relevante a integração dos dados para responder a pergunta de pesquisa, nós colocamos como não, porque não temos esses dados para avaliar para fazer esse comparativo. É dada a consideração apropriada as limitações associadas a essa integração? Sim, eles descrevem, inclusive, essa limitação em realizar a triangulação dos dados, justamente porque eles só apresentaram os dados qualitativos, né? E eles não conseguiram aprofundar e nem cruzar esses dados, porque eles não apresentam esse estudo. Então, aqui nós finalizamos a nossa análise, né? Então, obrigada por nos assistirem, futuros pesquisadores, e finalizamos a nossa apresentação. Obrigada. De gravar aqui.